Olá, turma. Então, vamos para a segunda parte da aula de irrigação localizada, ok? Bem, os conceitos básicos fundamentais, né, da irrigação localizada, que a gente pode enumerar são, primeiro, conta-turno de rega. Para a irrigação por gotejamento e microaspersão, a gente deve trabalhar com valores pequenos, geralmente variando de 1 a 4 dias. Isso acontece porque, como na irrigação localizada, o volume de solo molhado, onde a raiz desenvolve, ele é mais restrito, então a gente deve molhar mais frequentemente as plantas, porque, do contrário, essa água se esgota mais facilmente, mais rapidamente, e a planta pode apresentar sintomas de déficit hídrico, né? Então a gente deve manter a umidade do solo sempre próxima à capacidade de campo, essa capacidade de campo, ou seja, na sua transpiração máxima, né? O intervalo entre as irrigações afeta bastante a formação dos bulbos molhados, né? Que permite o adequado desenvolvimento das raízes. E conceitos importantes que devem ser observados no projeto devem ser a percentagem de área molhada e a percentagem de área sombreada, que nós vamos discutir ao longo dessa aula. Tá? Bom, então a gente pode dizer que dentre esses conceitos básicos fundamentais, primeiro, a evapotranspiração da cultura para a condição de irrigação localizada é a evapotranspiração da cultura vezes um coeficiente KL, chamado coeficiente de localização. Tá? Nós vamos discuti-lo daqui a pouco. O KL ele vai depender da percentagem de área molhada ou percentagem de área sombreada, sempre o que for maior. Tá? Para o cálculo da lâmina de irrigação, a IRN, né, em condições localizadas, a gente sempre deve multiplicar a IRN pela percentagem de área molhada. E a intensidade de aplicação é multiplicada é, utilizando a vazão dividido pela área total. É um erro comum o pessoal calcular a intensidade de aplicação considerando só a área molhada. Isso não pode, tá? A gente deve sempre considerar a área total, ok? Bem, a percentagem de área molhada, né, ela é calculada usando essa formulazinha aqui, em que percentagem de área molhada é igual a área molhada pelo emissor dividido pela área total. Tá? Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui uma área de irrigação localizada, né? Então, eu tenho espaçamento entre fileiras e espaçamento entre plantas. A área total é só multiplicar, tá? Esse espaçamento entre fileiras vezes o espaçamento entre plantas, dessa forma aqui. A área molhada vai depender do diâmetro molhado, tá? Quando você tem a área bem restrita, assim, né? Então, a área de um círculo é calculada π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, em que o diâmetro seria esse círculo molhado aqui, tá? Bom, a determinação da percentagem de área molhada ela deve considerar dois casos. Primeiro, culturas permanentes e de grande espaçamento, né? Aí, nesse caso, os emissores, eles são peças individuais, tá? Que são acopladas à linha lateral. E aí formam círculos molhados, né? Ou, um outro caso, seria culturas anuais de pequeno espaçamento. Aí, os emissores, eles são fabricados numa única peça, formando a faixa molhada, né? Então, aquelas áreas molhadas, elas se encontram formando faixas molhadas. É o mais comum da gente encontrar. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, para a cultura do café. Espaçamento: 3 metros entre fileiras por 75 centímetros entre plantas na fileira, né? Irrigado por gotejamento, né? Que forma uma faixa molhada de 1 metro de largura. Ou seja, tem vários emissores, um próximo do outro, formando essa faixa molhada. Então, a percentagem de área molhada é a largura da faixa molhada dividido pelo espaçamento entre fileiras. 1 dividido por 3, 0,33, ou 33%. Um outro caso, laranja, já é um espaçamento maior, ó, 4 por 7 metros, né? Irrigado por microaspersão, tendo um emissor por planta com raio molhado de 2 metros. Então, a área molhada vai ser 3,14 vezes 2 ao quadrado, que aqui é o raio molhado, tá? Então, vai ser 12,6 metros. A área total é o espaçamento da planta, tá? 4 vezes 7, 28 metros quadrados. Assim, a percentagem de área molhada vai ser a área molhada dividido pela área total, dando então 0,45 ou 45%, ok? Um cálculozinho bem simples, né? Uma consideração importante, né? A gente deve se preocupar no projeto de garantir o valor mínimo da percentagem de área molhada. O recomendado para clima mais úmido, né, onde chove mais, é que se tenha pelo menos 20% de área molhada, tá? De percentagem de área molhada. Em clima árido e semiárido, esse valor deve ser maior, de pelo menos 33%, ok? Claro que a gente tem que levar em consideração a interação da raiz nesse processo, né? Qual o volume de solo está sendo explorado pela raiz.
certo? Bem, e a percentagem de área sombreada, né, é calculada. A percentagem de área sombreada é a área sombreada dividida pela área total, ok? Exemplo, café, espaçamento 3,8 por 0,75 metros. E tem uma faixa sombreada, forma aquela fileira de plantas, né? Uma planta encosta na outra, então faz uma faixa sombreada de 1,5 metros. É simples, né? A largura da faixa sombreada dividido pelo espaçamento entre fileiras, 1,5 dividido por 3,8, 0,39, ou 39%. No caso da laranja, espaçamento 4 por 7, e ela tem um diâmetro de copa de 3,2 metros. Então a percentagem de área sombreada vai ser a área sombreada, né? Π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4 dividido pelo espaçamento. Então a gente vai ter 0,29 ou 29%. Ok? Então, como eu disse lá nos conceitos fundamentais, como a gente não molha a área toda a superfície do terreno, né, ocorre uma redução da evapotranspiração, tá? Da chamada ETC, chamada redução da evaporação direta do solo, principalmente. Né? Então, de uma forma bem simplificada, a evapotranspiração da cultura para a condição de irrigação localizada, ela pode ser representada por essa equação, que ETL é igual a ETC vezes o KL. E esse KL ele vai ser calculado, né, é, usando essa equaçãozinha. Há várias formas, basicamente três principais formas, mas a gente usa esse método geral aqui, KL igual a 0,1 raiz de P, em que P é a percentagem de área sombreada ou molhada, sempre que for o valor maior. Esse gráfico está só mostrando os três tipos de cálculo do KL. A gente usa esse intermediário aqui, dessa linha verde, que é representado por essa equação aqui. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui então. Ó. A gente vai calcular a percentagem de área molhada, o KL, a evapotranspiração da cultura para a condição localizada e a intensidade de aplicação do sistema. Tá? Para isso, a gente vai considerar a cultura do café, no espaçamento de 3,8 por 0,75 metros. Percentagem de área sombreada já foi medida no campo, 50%. Na fase adulta, o KC, 0,9. Um valor médio da IT0, né, para o clima, de 5 milímetros por dia, tá, para esse período, irrigado por gotejamento, que tem uma vazão de 2,3 litros por hora, espaçamento entre emissores 0,75 metros, ou seja, um por planta, espaçamento entre linhas laterais 3,8 metros, uma mangueira para cada fileira de plantas, né, e fazendo uma faixa molhada de 0,9 metros. Tá? Bom, percentagem de área molhada vai ser a área molhada, a largura da faixa molhada dividido pelo espaçamento, então vai dar 25%. Né? O KL, a gente empregou o maior valor. Como a área sombreada é 50%, então a gente desconsidera a área molhada. A gente vai considerar a área sombreada. Então, pela equação de Keller-Blissner, né, KL igual a 0,1 vezes 50, que é o 50% da área sombreada. Então, vai ser 0,71. Lembre desse número, vai ser importante. Tá? A ETC para condição localizada vai ser ETC vezes KL, ou seja, a ET0 vezes o KC vezes o KL. Então, a ETC vai ser 5, que é ET0, vezes o KC, 0,9, vezes o KL, 0,71. Assim, a gente teria que a ETC localizada seria 3,2 milímetros por dia. Tá? A intensidade de aplicação é o número de gotejadores por planta vezes a vazão do gotejador, dividido pela área ocupada pela planta. Então, tem um emissor por planta, vezes a vazão dele, dividido pelo espaçamento. Assim, eu tenho que a intensidade de aplicação é de 0,81 milímetros por hora. Observe que é um valor bem baixo. Ele é bem mais baixo que a gente está acostumado a trabalhar com aspersão. Né? Aspersão, geralmente, a gente tem lá 8 milímetros por hora, 10 milímetros por hora ou até mais. Bom, lâmina intervalo de irrigação. Né? A gente faz o cálculo da água disponível, aí, para isso, é necessário fazer um ajuste. Por quê? Como a gente não olha a área total. Então, naquele cálculo da IRN, a gente considera, né, que é todo aquele cálculo que a gente está acostumado, só que a gente multiplica pela percentagem de área molhada dividido por 100. Por quê? Porque a gente considera que só a área em que ocorre a evapotranspiração é onde está molhado, ok? Para condições de armazenamento, né? Então, resumindo aqui esses conceitos. A evapotranspiração ela é penalizada, ela é menor, então tem que considerar o KL. O KL depende da percentagem de área molhada ou sombreada, sempre que for maior. A IRN, para condição localizada, tem que ser multiplicada pela percentagem de área molhada. E a intensidade de aplicação é sempre dividida a vazão pela área total. Ok? Bom,
E para finalizar essa parte de irrigação localizada, vamos falar rapidamente sobre a eficiência de irrigação. Tá? Quando a gente vai avaliar um sistema para saber se ele está eficiente, primeira coisa que a gente tem que ver, tem pressão? A pressão está adequada? Então tem que ir com um manômetro lá e fazer essa medição. A gente mede a vazão dos emissores, verifica se tem filtragem adequada, verifica se tem vazamentos, e depois a gente calcula o que a gente chama de uniformidade. Né? Bom, a avaliação da irrigação localizada segue o mesmo princípio dos outros sistemas. A gente verifica como que a água está sendo distribuída sobre a área, né, para as plantas. Então a gente faz a coleta de vazão ou das lâminas aplicadas, né, e aquelas efetivamente utilizadas pelas plantas. E calcula coeficientes, como por exemplo o Cook e o CUD, que são coeficientes amplamente utilizados, ok? O cálculo pode ser feito Cook é da mesma forma que a gente fazia lá na aspersão, né? 100 vezes 1 menos o somatório dos desvios em torno da média, dividido pelo número de observações vezes a média, né? E o outro coeficiente é o CUD, que é 100 vezes a média das 25 menores vazões observadas, dividido pela média geral. Ok? Um exemplo aqui, ó, que a gente fez uma avaliação. Então a gente tem aqui a válvula, tem a linha de derivação e as linhas laterais. A gente pega 4 mangueiras, sendo a primeira, a última e duas intermediárias, né? E em cada mangueira a gente pega 8 gotejadores, sendo o primeiro, o último e mais 6 intermediários. Tá? E aí, aqui está ilustrando uma tabelinha que a gente mediu as vazões dos gotejadores. Para isso, a gente calculou o volume coletado, né, em ml durante um tempo de 3 minutos. Então, por exemplo, na mangueira 1, a gente pegou 8 gotejadores. Observe que aqui eu já circulei, já marquei os menores valores. Por quê? A gente tem aqui 32 observações, 25% de 32 dá 8. Né? Então eu peguei os menores 8 valores para calcular o CUD. Tá? Que a gente precisa aqui, ó. 8 é 25% de 32, né? Então a gente pega a média desses valores dividido pela média geral. Fazendo então os cálculos, a vazão média 2,33 litros por hora, o Cook de 80,1% e o CUD 61,8%. Ok? Observe que o CUD tende a dar valores menores do que o Cook. Isso é comum acontecer, porque esse valor do CUD ele é mais restritivo. Então, geralmente a gente usa mais esse valor aqui para irrigação localizada. Por ser um equipamento mais caro, né, a gente deve esperar mais dele. Então, a gente tem que ser mais restritivo nessa avaliação. Só comparando aqui um gráfico, né, que a gente fez uma comparação avaliando. Será que precisa mesmo avaliar os 32 gotejadores? Não poderia avaliar 16? Olha a diferença que dá aqui, ó. Tá? Então, a recomendação é sim fazer avaliação com 32 gotejadores, tanto para o CUD quanto para o Cook. Gente, se tiver alguma dúvida, mandem no grupo de WhatsApp, ok? E a próxima aula vai ser sobre irrigação por superfície. Até a próxima!